Oi, sétimo. Tudo bem com vocês? Vamos falar um pouquinho nessa primeira videoaula do capítulo 3. Eu estou voltando a página aqui para que a gente possa situar um pouquinho, né? Antes de sairmos para a quarentena, nós estudamos o capítulo 3, a parte de taxonomia, né? Então, eu falei com vocês sobre a nomenclatura binominal, criada por Linneu, né? A gente sabe que toda vez que a gente coloca uma palavra iniciada com a letra maiúscula, ela está se referindo ao gênero, e com a letra minúscula, logo que antecede, a espécie. Geralmente, esse nome da espécie vem sublinhado ou em itálico, só que isso a gente já falou. Então, eu vou avançar um pouquinho para que a gente caia já em classificação dos seres. Então, tudo isso a gente já viu antes de sairmos para a quarentena. Inclusive, vocês têm alguns exercícios falando sobre isso aí, filogenia, né? Árvore filogenética, sobre também a classificação, reino bactérias, protista, fungi, reino das plantas. Então, isso aí a gente já falou um pouquinho. Sobre ancestral em comum. E agora nós vamos entrar nas classificações dos seres vivos. Então, a gente começa com o reino do animal, vai descendo para os cordados, répteis, quelônio e por aí a gente vai. Só que eu não vou me prender muito nisso, não. Tá? Eu vou avançar exatamente para que a gente possa trabalhar a um dos reinos que nós fazemos parte, que é o reino animal, né? Nomeando os seres vivos, a gente também já sabe como é que se nomeia. Geralmente, o ser humano costuma nomear elementos à sua volta e por isso que a taxonomia ela foi criada, para que a gente conseguisse classificar as espécies e, a partir daí, catalogar essas espécies. Claro que existem números que a gente ainda não fez, todos os estudos, e catalogou devidamente com suas características. Então, para evitar qualquer confusão, a gente determina a espécie de diferentes localidades usando nomenclatura, tá certo? E aí, volto a falar novamente de como é que funciona essa nomenclatura. Primeira palavra, gênero. Geralmente, classificação dos seres vivos inicia com o gênero com a letra maiúscula, homo aqui, ó. E quando eu falo de espécie, eu estou falando de letra minúscula e na maioria das vezes ela é escrito em itálico e sublinhado, né? Então, geralmente, quando eu vou escrever um texto onde eu utilize nome científico, eu tenho que ou sublinhar ou colocar em itálico e algumas vezes em negrito. Geralmente é feito dessa forma a taxonomia. E aí ele vai dando alguns exemplos aqui, né, de espécies que a gente tem o nome científico e o nome popular, né, que é o cupuaçu. Então a gente vai ter um nome científico. Partindo desse pressuposto, a gente já fez essa atividade, eu vou avançar e vou cair precisamente no ser humano, tá? Então, qual é a importância desse organismo para o reino animais? Quais são as características que diferem a gente das outras espécies? Notamos o seguinte: toda vez que a gente analisa, né, organismos que façam parte desse mesmo reino, a gente sabe que existem características que são similares. Isso porque a gente também já sabe que temos alguns ancestrais em comum, tá certo? Já analisando a espécie humana, a gente pode caracterizar ele dentro da classe dos mamíferos. Por quê? Porque a grande maioria desses organismos que compõem essa classe apresentam glândulas mamárias. Além disso, a fecundação também é interna, né? Então, o desenvolvimento do embrião ocorre dentro do interior da fêmea. Tirando o ornitorrinco, que a gente sabe que é um mamífero aquático e que põe ovos, né? Então, ele é a única exceção dentro dessa classe dos mamíferos. E o que é de importante com relação à família do hominídeos, né? Que é a família do ser humano, é que a maioria dos representantes dessa família hominídeo, além do chimpanzé, do gorila e do orangotango, outras espécies já estão extintas. Então, o que nós conhecemos disso aí, dessas características, vem através dos fósseis, né? Então, a paleontologia, ela ajuda muito a gente, porque ela trabalha dentro dessa investigação e fazendo com que a gente consiga perceber características lá dos nossos ancestrais, né, em comum. Porém, o que nos diferencia dos outros grupos que estão dentro dessa mesma família? A condição de ausência de cauda, cérebro relativamente grande em relação ao tamanho do corpo. Também temos o cuidado parental. O que é isso? É o cuidado com o filhote. A gente gesta o filhote nasce e a gente continua alimentando e dando abrigo, né? A maioria das espécies não fazem isso, né? O filhote fica por si só até ele se desenvolver. Além disso, nós também estamos dentro da condição de animais com raciocínio lógico, né?
Então, muitos estudos fósseis que nós tivemos por aí concluíram que os primeiros representantes do gênero Homo viveram há cerca de 2,5 milhões de anos. Então, esses representantes, né, têm a característica de apresentar encéfalo, andar de forma bípede e usar ferramenta. Porque um dos grandes marcos que aconteceu para a evolução humana foi a descoberta do fogo. Porque possibilitou a proteção, possibilitou a questão da gente não precisar caçar, né? No caso, os homo sapiens da época não precisar fazer a caça e ser atacado por animais ferozes. Então, basicamente, a gente conseguiu ter um ganho evolutivo quando se descobriu o fogo. Depois veio roda, né? E a gente sabe que a história traz vários feitos que a humanidade trouxe, que o homem fez de descoberta e que valorizou bastante a nossa sociedade. Além dos seres humanos, os primatas também vão incluir os chimpanzés, gorilas, saguins, babuínos e lemures ou lêmures. Entre as principais características do grupo dos primatas que nós estamos inseridos foi a modificação de garra, tornando-se unha, que é o caso da gente. Também começamos a ter a maior mobilidade dos membros, né? O fato de nós sermos bípedes acaba permitindo que a gente tenha mobilidade nos braços. Além, a gente vai falar lá na frente, logo em seguida, da presença do polegar, que é uma estrutura que permite que a gente consiga capturar ou fixar, né, as coisas com melhor precisão. Então, esse foi um dos ganhos evolutivos da nossa espécie. Então, por meio de estudo fóssil, eles trazem aí, ó, que o Australopithecus, ancestrais dos seres humanos modernos, era um hominídeo que vivia a maior parte do tempo no solo. Por esse motivo, começou-se a desenvolver essa caminhada, né, de forma bípede. E aí ele traz também, como acabamos de falar, a questão do polegar em posição oposta aos demais dedos, o que facilita manipular e segurar objetos. No ser humano, além de a posição oposta dos dedos, o polegar proporcionalmente maior quando é comparado aos outros primatas, né? Então a gente é diferenciado dos nossos colegas a partir desse processo de polegar sendo um pouco maior do que os dos demais primatas. E aí, o que valorizou a evolução do ser humano? O que é que trouxe de especial nessa evolução? Né? A evolução, toda vez que a gente fala que evoluiu, ou que algum organismo evoluiu, significa que ele se transformou. Tá? Então, seja uma transformação que foi para o bem ou para o mal. No caso da gente, a gente teve várias mudanças que trouxeram vantagens para a nossa espécie. Beleza? Então ele fala que, com base em estudos e outras técnicas, né, os cientistas acreditam que o ser humano moderno surgiu no continente africano por volta de 150 a 200 mil anos atrás. E quais foram os fatores que influenciaram a evolução, né, humana e de seus ancestrais? Foram alterações ambientais no meio, porque a gente teve várias catástrofes naturais ao decorrer, né, da evolução da Terra também. E mudou o hábito alimentar, mudou o modo de vida, né? Mudou o nicho, mudou o habitat. Então, muitas coisas aconteceram, fazendo com que a gente tivesse uma forma de adaptação. E uma das adaptações mais significativas da evolução humana foi a evolução do encéfalo, que é o nosso cérebro. Além disso, a gente começou a ter o desenvolvimento da inteligência, né? E aí vem a comunicação. Toda vez que a gente consegue ter uma coesão mais complexa do processo de inteligência, a gente passa a ter a possibilidade de comunicar. O andar sobre duas pernas também foi um ganho evolutivo, né? Se a gente observar, geralmente a maioria dos animais se locomovem de outra maneira. E a gente consegue, por fato de ser bípede, andar longas distâncias. A locomoção ereta permite isso para a gente. Além disso, existe também a constituição óssea do ser humano. Então, a locomoção faz com que o andar sobre as pernas possibilite que as mãos fiquem livres, por exemplo, e a gente consiga carregar objetos e manusear coisas, né? Então, basicamente, a evolução trouxe esses ganhos para a humanidade. Aí ele fala de alguns fósseis, aí vocês vão dar uma lidinha, né? Falando como foi essa evolução do primeiro primata lá, do primeiro homem lá, né, que era considerado homem das cavernas, até os dias atuais. Então, eles foram desenvolvendo, né, possibilidades e se transformando fisicamente. A gente percebe isso nos desenhos, né? Há uma transformação morfológica do indivíduo. E, ao longo de todos os anos, as espécies dos hominídeos, gênero Homo, foram evoluindo, dando origem a outras espécies, sendo uma delas o ser humano moderno. Tá? Então, em determinados momentos da história, uma dessas espécies saiu da África e passou a ocupar diferentes locais do mundo. E assim, gente, começamos a desenvolver a sociedade, né? Maravilha.
Com a comunicação, com o desenvolvimento do encéfalo, a gente pôde galgar novos espaços. Então, qual é a importância da comunicação, da fala, da leitura e da escrita? Conquista territorial. Então, a sociedade ela possibilitou que nós conseguíssemos polir a linguagem, a nossa ação, porque antigamente os homens da caverna faziam a comunicação através de desenhos. Né? A fala ela não era tão desenvolvida como acontece nos dias atuais, tá certo? Então, basicamente, a vida na sociedade favorece que a gente aprenda, favorece que o conhecimento seja adquirido por gerações e transmitido para outras também, né? Além disso, esse contato nos socializa, porque a humanização acontece quando tem um contato com outros seres da mesma espécie que promove a comunicação, tá certo? Então, a sociedade humana difere da sociedade de outros animais pelo grau de complexibilidade que a gente tem nas relações. Convívio com família, religião, isso tudo contribui para que a gente possa desenvolver um contexto social, tá certo? Eu gostaria demais que vocês fizessem essa atividade que está aí no módulo, que é a página 220. Na próxima aula a gente inicia com o reino animal e aí a gente começa já a destrinchar um pouquinho mais o capítulo. Desejo a vocês uma excelente Semana Santa, uma excelente quaresma. Fiquem com Deus, estou morrendo de saudade. E espero vocês na próxima aula. Um beijo, amores!